Por favor, doutor Moro. Primeiro a questão mais geral da crítica aos métodos. Olha, os métodos, a meu ver, são aqueles que são previstos na lei e na Constituição. Publicidade dos processos. Eu não vejo porque processos envolvendo crimes contra a administração pública deveriam ser processados ou julgados em segredo. Isso é proibido pela nossa Constituição. Então, o que se fez foi dar publicidade a esses processos. Por outro lado, foi utilizado os meios de investigação previstos na lei, quebra de estilo bancário, cooperação jurídica internacional, colaboração premiada, sempre com a necessidade de prova de corroboração para condenação. Então, se trabalhou sempre no marco legal. A prisão, depois em segunda instância, a prisão preventiva sempre foi tomada em circunstâncias específicas, ou de destruição de provas, ou de algum risco de fuga, ou, como foi comum, como foi mencionado aqui, a identificação de havia uma prática serial de crimes de corrupção a demandar uma medida para proteger a ordem pública naquele momento. E os processos foram efetivos. Eu não vejo como isso pode ser considerado um método reprováveis na condução do meu mistério. No que se refere à pergunta mais específica, o problema assim, o juiz ele tem uma série de limitações, né, do que ele pode falar, do que ele não pode falar. Né, e isso envolve processos que eu ainda conduzo. Né, isso gerou a abertura de uma apuração lá no CNJ, no qual eu apresentei a minha resposta. E mesmo na minha decisão do dia, já tem ali as minhas razões, porque eu agi daquela forma ou daquela outra. Então, assim, podem me acusar de muita coisa, mas eu sempre agi com absoluta transparência em minhas decisões e colocando minhas razões. Infelizmente, por questões relacionadas ao meu trabalho, eu não tenho a possibilidade completa de debater isso numa entrevista. Eu peço minhas desculpas por conta disso. Entendido. Teve gente até, doutor Moro, que questionou o fato de o senhor estar despachando uma questão no meio das suas férias, etc., questionando a validade disso. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre essa questão? Não, dá até para brincar. A imprensa vive questionando o juízo porque as férias são muito longas. Com alguma razão, de fato. Aí, quando o juiz trabalha nas férias, também criticam, é complicado. Mas, enfim, existem precedentes do Supremo, mas isso realmente também é algo que não fico muito confortável em dizer. A questão da recuperação do erário, a ideia principal hoje em dia desses grandes crimes é sempre buscar mais do que quando a pessoa é culpada a sanção privativa de liberdade, mas também recuperar o produto do crime, fazer com que o crime não compense literalmente, privar o criminoso do produto da sua atividade ilícita. Isso, às vezes, é muito complexo, porque o produto do crime é submetido a operações de lavagem de dinheiro complexas. Quando possível, esse valor é sequestrado e confiscado e tem que retornar para a vítima. E assim é feito. Agora, a justiça é sempre imperfeita e não necessariamente isso vai ser alcançado em todos os casos. Uma outra forma é através desses acordos de colaboração de leniência, nos quais são avançadas indenizações ou multas que visam compensar os cofres públicos por conta dos crimes sofridos. Né? Na Operação Lava Jato são vários e valores normalmente muito vultosos, que se não remediarem por completo os males sofridos pela sociedade, pelo menos servem para minorar os danos. Obrigado, doutor Moro. Vamos chegando aqui à última pergunta, então, do nosso painel. Mais uma pergunta para o juiz Sérgio Moro, da Carla Zambelli, que está aqui na plateia. Ela lembra aqui que o senhor condenou o ex-deputado Cunha, né? Eduardo Cunha, e que era do MDB, né? Antigo PMDB. E que, mesmo assim, o senhor ainda é alvo de acusações de ser antipetista ou coisa desse tipo, ou contra um determinado partido, ou partido A ou partido B. Como é que o senhor encara
críticas que são feitas mesmo tendo condenado pessoas de diferentes partidos? Essa é a pergunta da Carla Zambelli. Olha, isso tem sido muito utilizado como uma espécie de álibi, não tanto um álibi jurídico nos processos, mas mais um álibi externo, político, a fim de tentar justificar de alguma forma uma condenação no sentido de que ela teria sido orientada e seletiva. As minhas decisões são transparentes e públicas, então eu sempre tive a pretensão de decidir com correção. Posso ter me equivocado, né? Nenhuma pessoa é perfeita, advogados, promotores, jornalistas, juízes, mas eu sempre agi com a pretensão de fazer o que era certo, aplicando a lei e as provas. E as decisões estão ali. A grande parte das condenações, e afetou agentes políticos de diversos partidos, foram confirmadas pela Corte de Apelação. Eu, às vezes, faço um comparativo engraçado. Essa crítica da aplicação seletiva não leva em conta que o que foi revelado pelos casos já julgados na Operação Lava Jato é que a vantagem indevida era dividida entre executivos da Petrobras e agentes políticos que davam a esses executivos essa sustentação. Então, quem controlava a Petrobras, e que era quem controlava o governo, são aquelas pessoas que poderiam ser os beneficiários dessa propina dividida. Não teria por que o executivo da Petrobras direcionar valores a agentes políticos da oposição. Ainda assim, no evoluir das investigações, principalmente após o acordo de leniência da Odebrecht, se espalharam investigações por todo o espectro político. Agora, não necessariamente elas estão comigo, tramitam também em outros lugares. Eu, muitas vezes, acho que essa crítica é como criticar o escândalo do Watergate, nos Estados Unidos, dizendo que cadê as provas contra os democratas? Não faz sentido. Por quê? Porque era um escândalo do Partido Republicano, do então presidente Nixon. Então, esse tipo de crítica, a meu ver, é profundamente injusta, porque nos casos em que foram identificadas provas, todos os agentes políticos envolvidos sofreram processo, parte deles foram condenados, inclusive pessoas como o ex-deputado, que era considerada um inimigo de outra agremiação política. Ok, doutor Moro, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a participação do doutor Maris. Estamos fazendo essa discussão um absoluto nível de respeito. A questão colocada pelo promotor, Mendrone, de fato, se existir uma situação em que justifique a prisão preventiva, não há dúvida. Claro que a prisão preventiva, a prisão antes do julgamento, ela tem que ser excepcional. Agora, para qualquer crime, se houver uma situação de risco de reiteração, né, da conduta delitiva, e, claro, desde que a prova seja muito robusta acerca da responsabilidade criminal, se pode antecipar a prisão, né, para proteger a sociedade. Nós podemos pensar em casos de crimes violentos, aquele caso antigo aqui em São Paulo, do maníaco do parque. Ninguém ia esperar ele ser condenado em trânsito julgado ou segunda instância para retirá-lo do meio social. E, de certa maneira, o corrupto serial pode se aplicar o mesmo argumento. Um nível diferente do crime, mas se existe essa situação, e às vezes ela existe. Eu lembro aqui que na Operação Lava Jato foi identificado casos de pessoas que recebiam, casos já julgados, pessoas que receberam vantagem indevida em acertos de corrupção na Petrobras, enquanto estavam sendo julgados na ação penal 470 pelo Supremo Tribunal Federal. Para mim, um caso claro de reiteração delitiva. Então, em situações excepcionais, sim, para preservar a prova, ou eventualmente para evitar uma fuga, sim, a prisão preventiva é um instituto válido, que não fere a presunção de inocência. Mas, claro, tem que estar dentro da situação. Eu só queria falar da questão do STJ muito rapidamente. Eu acho que não resolve, doutor Maris, porque o STJ ele padece de certos problemas similares ao Supremo Tribunal Federal. Há um nível até mais absurdo de processos que chegam ao STJ cada ano, cerca de quase 300 mil processos.
E o Superior Tribunal de Justiça, por conta dessa carga processual imensa, não consegue dar vazão a esses casos em um prazo razoável. A ilustrar, o precedente anterior do Supremo, HC 84078, que o Supremo entendeu que tinha que esperar o trânsito do julgado, envolvia um caso de tentativa de homicídio, de alguém que foi condenado pelo júri, condenado em segunda instância, havia sido preso, foi colocado em liberdade, essa pessoa apresentou recurso especial, o caso prescreveu no STJ. Por outro lado, o STJ, assim como o STF, se apresentado um recurso especial ou extraordinário com plausibilidade, sei lá, uma condenação por calúnia ou difamação, envolve uma questão relevante de liberdade de expressão, pode-se conceder ao Tribunal Superior uma liminar para suspender os efeitos da condenação. Então, eu acho que a solução intermediária, com todo respeito, ela não resolve o problema. Nós permanecemos, no fundo, no mesmo quadro, por conta desse problema estrutural.